E aí pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu me chamo Harley Pacheco, sou um dos psicólogos aqui do IPSI, tá? Instituto de Psicologia Social Comportamental Experimental. Bem, vocês vão me ver sempre no YouTube, porque eu cuido dessa mídia, né? O Fredson tá no Instagram e o Marcos tá nas outras linhas. Mas enfim. Fui questionado por um dos nossos telespectadores aí, se é que a gente pode chamar telespectador, de saber, né, como escolher abordagem na psicologia. Aí eu indiquei um vídeo que eu já fiz aqui, né, uma videoaula, mas vou falar de novo aqui de maneira bem breve. Como você vai escolher a abordagem? Bem, uma pergunta dessa presume já que você conhece de psicologia, você sabe que existem várias linhas de pensamento, né? E se você conhece isso, você já deve saber que, né, existe psicanálise, behaviorismo, cognitivo comportamental, né? Existe aí Gestalt, né? Humanismo, holístico, enfim, psicologia positiva, existem várias. E como você vai escolher isso? Eu sei que na faculdade isso é meio angustiante, porque os professores eles falam sobre tudo e na hora a gente, né? E aí você vai ver aluno de 5º ano que não conseguiu fazer essa escolha. Isso é um problema, que o cara está no final da faculdade, ainda não escolheu uma linha de pensamento porque anteriormente ele não teve esse fundamento, e a gente vai te passar agora. Primeira coisa que você tem que saber é basicamente filosofia. E onde é que você vai aprender filosofia? Você precisa ser um expert erudito? Não, você precisa entender muito bem história da psicologia. Você precisa entender muito bem essa disciplina do curso, porque ela é extremamente importante na hora de você definir qual vai ser a sua abordagem, né? Outra coisa, você tem que saber muito bem o que é ciência, né? E onde você vai aprender? Também na disciplina da história da psicologia, o cara vai te ensinar o que é ciência, né? E talvez ele te ensine um pouco de metodologia de pesquisa. Geralmente as faculdades no começo dão uma breve introdução a isso aí, tá? Você tendo isso bem definido, você vai entender o que é ciência, né? Qual rigor, tudo para você fazer ciência você precisa de muito rigor. Você precisa, né? E você saber a história da psicologia para conhecer as linhas de pensamento, tá? E aí, obviamente, quando você tiver a disciplina de teoria da psicologia, você vai conseguir mais detalhes, né? Ter um repertório de informação para você fazer a escolha coerente. Eu quero dizer o seguinte: na psicologia existem basicamente 2 tipos de pensamento. Pensamento onde aparecem as instâncias mentais, que são psicanálise, cognitivo comportamental, Gestalt terapia, aliás, todas, com exceção das behavioristas, das linhas comportamentais, né? Da linha comportamental, na verdade, porque se não tem vários behavioristas, tem o behaviorismo, né? Por quê? A ciência, ela requer que você apresente uma pesquisa, apresente um estudo com algo concreto, para que seja possível observar e reproduzir. Por exemplo, né, eu estou fazendo essa videoaula no momento livre, né, lógico, eu tenho que atender os pacientes no IPSI, estou tomando um pouquinho de energético, né, energético. Nesse energético, para o cara produzir isso aqui, ele fez diversas, né, pesquisas e tal, e ele conseguiu reproduzir isso exatamente como tem que ser, como ele consegue reproduzir isso várias vezes, né? Ele consegue reproduzir essa pesquisa aí que ele fez, essa ciência que ele fez. E você consegue pegar, você consegue materializar. A ciência ela exige isso aí, né? Que você consiga materializar e que você consiga replicar tudo que você fez, né? E outras pessoas consigam também, não só você. Então, quando você fala das linhas de pensamento, as teorias da psicologia, que englobam processos mentais, por exemplo, inconsciente, ego, id, que são questões da psicanálise. Estou usando a psicanálise como exemplo, mas serve para as outras também, que aparecem, né? Com exceção da Gestalt, porque aparece percepção, o cara estuda percepção, mas eles também acreditam nas instâncias mentais e nos processos mentais, né? Você fazer ciência com psicanálise é muito difícil, né? Uma saída que eles encontraram, os psicanalistas, foram fazer pesquisas qualitativas, né? Uma saída. Porque é muito difícil você fazer uma pesquisa séria
sem poder pegar no inconsciente, na mente. Você não consegue pegar a mente de uma pessoa, né? Você não consegue fazer isso. Então, a psicologia ela ficava num limbo, né? Tipo, né? E o behaviorismo não, o behaviorismo fez diferente. Você consegue ver um comportamento. Você consegue ver agora uma pessoa se comportando, uma pessoa gesticulando. Você consegue observar isso e você consegue reproduzir. Você fala, não, a pessoa faz isso, isso e isso dentro de determinadas condições. Se você pegar uma pessoa e colocar nessas determinadas, pegar 300 pessoas e colocar nessas condições, ela vai reproduzir o comportamento. Você pode testar com animais. Inclusive a gente faz isso, né? Quando a gente condiciona os ratos, quando a gente condiciona um cachorro, quando a gente adestra um animal, né? Então, percebe a diferença? Percebeu a diferença do ponto de vista científico? Você até consegue fazer uma ciência com a psicanálise com essas que tem processos mentais, mas é difícil. E o behaviorismo não, ele é mais objetivo, ele é mais real, ele é mais concreto e material, né? Esse é o primeiro ponto, tá? Onde você vai aprender isso? História da psicologia, né? Depois, né? Teorias da psicologia. São as disciplinas mais... E na filosofia você vai aprender sobre ciência, sobre formas de pensamento, pensamento dedutivo, indutivo, né? Ponto. Até para não postergar muito a nossa aula. Agora você entendeu a diferença, você entendeu, vamos lá, como fazer, o que é ciência, o rigor, né? A importância dela, e você entendeu a diferença entre psicanálise, entre teorias mentalistas, né, que são essas que acreditam nessas instâncias e processos mentais, e teoria que não acredita nessas coisas. Ponto. Harley, a pergunta é, vamos responder a pergunta. Como escolher a linha de pensamento? Você acredita em inconsciente? Você acredita em processo mental? Você acredita, ou você acredita em comportamento? Ou você acredita, né? Você é uma pessoa cuja você é um sujeito muito racional e que acredita naquilo que você vê, naquilo que você observa, nesse tipo de pesquisa. Então você tem que ser um cara behaviorista, né? Se você não acredita, se você acredita em mente, aí você já tira o behaviorismo da linha, porque não faz sentido. Tanto quando você faz uma pesquisa, você não pode misturar Freud com Skinner, porque as linhas de pensamento são diferentes, né? Aí vai entrar aqui a gente vai falar de um negócio agora que chama visão de mundo e visão de sujeito. Essa pergunta aparece todos os dias na nossa aula de psicologia. Em 5 anos você vê isso quase todo dia. E a gente geralmente não sabe responder porque a gente não sabe o que é isso. Então vamos lá, eu falei das linhas de pensamento e falei da ciência, né? Você acredita nisso? Você não acredita? Eu não fiz essas perguntas? É exatamente a mesma coisa. Quando o professor pergunta qual a sua visão de mundo, você acredita que existe processos mentais? Se você acredita, se você não acredita, a sua visão de mundo é que você acredita num sujeito que se comporta, né? E aqui é importante a filosofia também, né? Que a gente aprende lá no primeiro semestre. Você acredita num homem que fica viajando aqui na mente e tal? Se você acredita nisso, essa é a sua visão de mundo. Qual a sua visão de sujeito, né? É um sujeito que se comporta, que interage com o ambiente? É um sujeito que se comporta ao léu, né? O ambiente não faz parte? Isso é a sua visão de sujeito, né? De homem. Então, para você escolher a sua linha, você tem que pegar a tua visão de sujeito e ver, e a tua visão de mundo, né, a tua visão de homem, como você acredita que o funcionamento do homem é, e comparar com a abordagem, para você ver se as duas se encaixam, né? Porque a tua visão de mundo, visão de sujeito, né? Ou seja, as tuas crenças sobre filosofia, sobre ciência e sobre funcionamento do homem, elas têm que encaixar com a linha a teoria. Encaixando é a tua, tá? Essa é assim que você tem que escolher a tua teoria. Os professores falam assim, você tem que escolher a que você mais gosta. Não, isso é bobagem, tá? Isso é bobagem, isso é ingênuo. Bobagem eu não sei se é, mas é ingenuidade. Eu adoro psicanálise, mas não sou psicanalista. Eu adoro estudar psicanálise, né? Harley, mas como você adora estudar psicanálise se você não é psicanalista? Bem, eu sou um behaviorista. Então, para criticar o behaviorismo, para eu saber que o behaviorismo é certo, é a visão que eu acredito, a visão de mundo e a visão de sujeito, a visão de funcionamento de homem que eu acredito tá certa, é correta, eu tenho que conhecer a outra para poder criticar com razão, falar, essa não é verdadeira por causa disso, tá? Por isso que eu tô dando um exemplo, eu gosto de psicanálise, mas sou behaviorista porque a psicanálise ela não responde às dúvidas, né, que eu tenho sobre o funcionamento do homem. Quem responde é a linha behaviorista. É assim que você tem que escolher a tua linha de pensamento. Lógico, é ótimo que você, né,
escolha uma linha que te agrada, né? Mas tem que escolher uma linha que faz sentido, que se encaixe na tua perspectiva de homem, na tua perspectiva de sujeito. Senão você está fazendo a teoria, você está escolhendo a teoria errada. Tá? Você vai perceber isso nitidamente o dia que você for fazer a sua supervisão, o seu acompanhamento com o professor no estágio supervisionado e o cara for de uma linha diferente das tuas. Aí você vai ver que o que eu estou falando faz todo sentido. Porque a linha de raciocínio dele vai ser extremamente diferente do que você acredita. Entendeu? Mas é isso, pessoal. Acho que com essas informações você já consegue aí escolher a tua abordagem, tá? Valeu?